Salve galera, Flávio na área para mais um vídeo. E olha só, hoje a gente vai falar de um tema que é muito pertinente em toda assistência técnica. A gente vai falar sobre regras. Ah, Flávio, por que a gente vai falar sobre regras hoje? Olha só, é muito importante você que pensa em expandir ou até mesmo você que trabalha informalmente, você ter um script, ou seja, regras claras do que pode e do que não pode ser feito dentro da sua assistência. Todo local que você vai tem as normas, a cultura da empresa. Então, dentro dessa cultura envolve você ter regras para você atender os seus serviços. E por que eu estou falando isso com você? Porque muita gente, de uma certa forma, é negligente quanto o assunto é regras. Então, o tema de hoje que eu vou abordar com vocês é justamente sobre esse, né? Falar o que eu devo explicar para o meu cliente, o que eu não devo. Quando eu estou de forma, digamos assim, informal, eu consigo ter uma boa conversa com o meu cliente e explicar para ele tranquilamente: ah, isso aqui você pode fazer assim, isso aqui você pode fazer daquele outro jeito. Meio que você conversa meio que de boca com ele. Só que é um problema. Quando você vai tomando um entendimento maior, você vai expandindo, né, o seu leque de clientes, a sua carteira, inevitavelmente, uma hora ou outra, você vai ter algum tipo de problema. Então, as regras são importantes para você evitar problemas. E quando você cresce, não tem para onde correr. Você não vai ter como escapar de ter problema dentro da sua assistência. Por mais que a pessoa seja a pessoa mais gente boa do mundo, por mais que você fale assim: ah, eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou uma pessoa muito tranquila. Isso é obrigação sua. Você realmente tem que ser honesto, você realmente tem que ser uma pessoa competente. Mas isso não vai te eximir de aparecer um picareta na sua frente. Principalmente quando você cresce, você vai ganhando margem, você vai ganhando nome, você vai ganhando notoriedade. Existem pessoas mal intencionadas e essas pessoas muitas vezes podem querer te prejudicar. Claro, tem muito mais gente bacana do que gente ruim nesse mundo, mas eu tenho que pensar sempre no sentido de me resguardar e também dar tranquilidade para o seu cliente. Então vamos falar um pouquinho mais apurado sobre as normas, né, as regras que você deve ter dentro da sua empresa quando trata, né, no assunto de assistência técnica com o seu cliente. Bom, primeira coisa que eu quero falar com você é a respeito de prazo. O que acontece? Todo serviço você tem um prazo médio para executar ele. Uma formatação, um reparo de carcaça, uma manutenção de revisão, que é um banho químico. Independente do qual seja o tipo de serviço que você presta, você tem uma média mais ou menos do tempo que você gasta para executar determinado serviço. Só que muitas das vezes você não conta com os imprevistos. Na grande maioria das vezes, o trabalho que você faz ele tem um tempo médio. Só que, porém, pode acontecer, exemplo, uma formatação lá no meio do caminho, ela dá problema na parte da formatação, porque o Windows deu erro, o meu sistema deu erro e minha máquina foi lá e reiniciou. Eu tenho que fazer o backup do cliente. Às vezes eu não tenho a perícia de fazer a reinstalação do sistema, fazendo backup por cima de backup, porque eu tenho segurança de fazer isso. Aí eu tenho que ir lá e tirar o backup da pessoa. Às vezes o backup é grande, 100 GB, 200 GB. O HD está muito lento. É um HD mecânico. Ó, já aconteceu numa simples formatação uma série de obstáculos. Ah, vai acontecer toda vez? Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes tem formatação que você faz que é super fluido. Tem formatação que você faz, meu amigo, você senta, você pede pelo amor de Deus para acabar. Porque a máquina é ruim de configurar, a máquina tá lenta, o sistema operacional tá travando, tá acontecendo algum tipo de erro. Então você tem que observar esses fatores. Fui lá e dei o prazo pro cliente. Ah, para formatar aqui eu vou te entregar mais ou menos no mesmo dia. Se o cliente deixou de manhã à tarde entrega. Como eu falei, na grande maioria dos serviços eu vou conseguir entregar dentro desse prazo. Mas, e se acontecer o problema? Aí se eu não deixo isso bem claro pro meu cliente, não converso isso com ele, tem muitas pessoas que são super compreensivas com relação a isso, mas outras não. Eu já tive problemas com isso aqui. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque nem sempre vai ser um mar de rosa quanto o assunto é assistência técnica. Tem vezes que vai ser tudo bem, tem vezes que vai ocorrer problema. Então você tem que ter um entendimento disso para você começar a fazer uma balança e não ficar sofrendo. Até em outras circunstâncias, por exemplo, um reparo de carcaça que você acha que é relativamente simples, pode ocorrer do reparo dar problema. Então eu vou começando a entender isso e vou organizando melhor os meus prazos com o meu cliente. Então,
regra número 1 dentro de uma assistência, normas, né? Falando de regras, eu tenho que ter um prazo pré-definido com o cliente, um prazo lógico, um prazo acessível e deixar claro para ele que se ocorrer algum tipo de intercorrência, né, algum problema, alguma situação mais complicada que fuja do comum, ele tem que aguardar um prazo mais extenso. Mas para que isso aconteça sem ter dor de cabeça, tem que ser conversado antes. Então essa é a primeira regra. Uma outra regra básica que eu tenho que ter dentro da minha assistência técnica, que também é muito, isso que eu vou falar, muito importante para você, que você não pode abandonar de jeito nenhum, né? Que é a questão de você ter um entendimento também de que você precisa fazer uma verificação no equipamento do seu cliente. Como assim fazer uma verificação? Como que funciona isso, né? Eu vou chegar lá para o meu cliente e vou falar assim, ó, negócio é o seguinte, vou fazer aqui um check-up na sua máquina, só que antes que eu possa te passar o orçamento para você, né, que eu possa executar o serviço, eu vou fazer uma verificação no equipamento. Por que isso de fazer uma verificação no equipamento? Pensa comigo, a pessoa deixa para você formatar o equipamento, mas ela não fala nada para você e a máquina simplesmente no meio da formatação, puf, apaga. Ela fica ligada coisa de 5, 10 minutos e apaga. Aí você fala, caraca, o que será? Será que é a fonte? Você meio que já vai tentar resolver. Agora eu te pergunto, e se a máquina já estava desligando, foi um problema mais grave e o cliente não te comunicou, falou que era só formatação? E aí? E ele chegar e simplesmente falar para você assim, não, mas eu deixei a máquina com você ligando, não quero saber, resolve meu problema, se vira. Olha a complexidade, olha o tamanho do problema que você arrumou. Então é isso que eu falo de verificação, independente de qualquer que seja o tipo de serviço que você vai fazer no equipamento do seu cliente, você precisa, de forma clara e objetiva, explicar para ele que você vai fazer uma verificação, que você vai fazer um checklist no equipamento dele, para que você possa entender como que está o funcionamento, ter clareza da máquina, porque você não sabe como é que está o HD, você não sabe como é que está a memória, e se tiver queimado, ou uma das memórias, se tiver a máquina desligando porque é um problema do processador que o cliente está há muitos anos sem fazer revisão, aí você vai abraçar esse problema? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, aqui já aconteceu situações assim. Só que a gente não teve problemas maiores, por quê? Porque as regras estavam pré-estabelecidas, as regras eram claras. Aí o cliente não teve que questionar e vida que segue. Vamos lá para a nossa terceira regra dentro da assistência técnica, que é uma das regras muito importantes. Você delimitar com o seu cliente sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer no sentido de buscar o equipamento. Vamos supor, vamos lá para uma situação hipotética. O cliente deixou a máquina aqui para mim fazer uma avaliação para ele sobre a máquina não tá ligando. Só que às vezes o que acontece? Tem cliente que é aquele negócio, é agoniado, o cara fica ansioso, não aguenta, e às vezes você não consegue dar resposta para ele de um dia para o outro, no mesmo dia que ele quer, ou dentro do prazo que você combinou. A máquina não está respondendo bem aos testes, ele chega lá simplesmente, bate na sua porta. No caso, se você é uma loja, né, uma assistência, aí ele fala, vim buscar o equipamento. E a máquina está toda desmontada. E agora, como é que você faz? Pronto. Aí começa o negócio, né? Aquela novela. Tem gente que às vezes, nós como técnicos, né? Algumas pessoas não sabem lidar muito bem com a pressão. E o cliente chega lá simplesmente e fala, cara, eu quero levar minha máquina do jeito que tá, monta, me devolve, problema seu. Só que isso é um problemaço. Às vezes você montar a máquina na hora, correndo, eu particularmente não gosto, né, disso, porque é aquele negócio, às vezes você nem tá fazendo o serviço do cliente, a máquina dele tá desmontada, porque você estava analisando uma outra coisa, deixou ali para voltar depois, né, posteriormente, e você tem que parar para ir lá e montar a máquina dele. Às vezes a máquina, tem máquina, obviamente, hoje a maioria é simples, né, mas às vezes é uma máquina mais complexa, mas independente de ser uma máquina que você gaste 10, 15 minutos para montar lá,
Aí você para e pensa, eu não vou arrumar um problema não, vou montar e vou devolver pro cara agora. Mas, o que acontece? Isso gera, né, um nível de insegurança muito grande. E para que isso não acontecesse mais, a gente delimitou uma regra aqui que eu acho que é muito importante você delimitar essa regra, que é estabelecer para o seu cliente a retirada do equipamento. Se ele quiser desistir da sua avaliação, da sua análise, ele tem que te comunicar para você poder montar o equipamento dele e devolver para ele montadinho. Ele não deixou montado? Às vezes o cara fala, eu vou levar do jeito que tá, não me interessa. Ele só vai encasquetar com você, ele só vai te criar um problema se você, lá no passo, na regra número 1, lembra que a gente falou dos prazos? Se você, né, não estiver cumprindo os prazos, não estiver dentro do orçamento com ele, aí sim ele vai querer estar cheio de razão, gritar que você, falar o que quer e pronto, acabou. E você vai ter que ficar caladinho, você vai ter que abanar o rabo e ir lá e montar a máquina dele. Mas, para evitar esse tipo de problema, independente do prazo, chega lá e fala, o negócio é o seguinte, eu só vou entregar sua máquina se você me avisar. Já aconteceu o caso aqui, o cliente chega nessa mesma situação, eu vou levar a máquina. Aí eu falo, tá desmontado. Não, eu vou levar do jeito que tá desmontado. Eu falo, não, você deixou ela como aqui? Você deixou montado? Então você vai levar montado. Mas eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que o cliente aqui hoje comigo não reclama? Porque tá lá na regra, tá escrito, tá documentado. Então ele não pode questionar comigo e reclamar porque eu deixei, foi conversado isso antes. Então não é nenhuma surpresa para ele que ele precisa me avisar, me comunicar da desistência. Lógico que eu não vou enrolar, se for uma coisa assim, eu não tô colocando isso que é uma regra que você tem que bater um martelo e falar, não, é assim, pronto, acabou dentro da minha assistência. Mas tem coisas que você faz que você evita problema. Às vezes a máquina do cara realmente é simples de montar, meus técnicos lá não estão tão ocupados. Eu vou gastar 10 minutos para montar a máquina, eu já falo, monta aí, não fez nenhum tipo de intervenção, nenhum serviço, fez nada. Monta e devolve, é rápido para eliminar o problema. Porque assim, se o cliente está nesse ponto, ou ele quer criar problema com você, ou você não cumpriu com algum dos prazos que você combinou, teve algum desacordo, para ele querer já estar na sangria, na agonia para retirar. Então, essa é a linha de pensamento de você estabelecer essas regras. Então, a desistência do serviço deve ser previamente comunicada para você preparar, né? No meu caso aqui, eu sempre limpo a máquina, eu higienizo, independente de fazer o serviço ou não, eu devolvo a máquina limpa para o cliente, eu embalo, eu deixo tudo organizado. O zelo, o cuidado, ele aprovando o serviço ou não, é muito importante. Então, essa regra número 3 aí é uma regra muito importante quando a gente fala de normas, né, do seu contrato de trabalho, para o seu cliente ter tranquilidade. Então, quarta regra e não menos importante, prazo de retirada. Esse aqui é o mais top de todos. Por que eu falo, eu considero que ele é top demais? Para pensar comigo. O que é uma coisa que acontece demais dentro da assistência técnica? O que acontece demais? O cliente você fazer o serviço, o cliente ficar em cima. Cadê meu orçamento? Cadê meu orçamento? Cadê meu orçamento? Cadê meu orçamento? Você passa o orçamento, o cara aprova, tá pronta a máquina, você liga pro cliente, vou aí pegar. É hoje, amanhã, é a semana que vem, é mês que vem, é o ano que vem, o cara some depois que você faz o serviço. Por quê? Às vezes ele ficou te enchendo o saco pra você fazer o serviço, mas ele não tem grana pra pagar o serviço e pronto, o cara simplesmente some e tá cagando pra você. Problema seu, meu amigo, problema seu. Aí o que acontece? Você vai ter que ir lá e ficar com a máquina do cliente parada lá 30 dias, 40 dias, 50 dias. Uma outra situação também, o cara te perturba, te aluga sua mente até umas horas e ele quer o orçamento, que é o orçamento, e a máquina não teve reparo, ele recusou e simplesmente deixa a máquina lá. Ele não vai buscar ou ele abandona, porque ele vai falar, vou comprar outro, não vou buscar essa máquina, eu pego lá depois, porque às vezes ele não tem backup, não tem nada, às vezes a máquina é mais velhinha, aí o cara não importa, aí começa que ele é hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, hoje, amanhã, aí beleza, você fica lá com a máquina do cliente, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí você vai lá e já começa, o cara não responde, aí quando der fé, deu fé lá, 1 ano,
Aconteceu que já há um ano. O cara bate atrás da máquina. Ô, vim buscar meu notebook aí, pegar com você, que eu preciso dele, que não sei o quê. E aí, como é que você faz? A máquina do cara um ano parada você guardando. Então, a lei hoje, né, a gente tem uma dúvida com relação a isso, principalmente quem trabalha com assistência técnica. Não existe uma lei específica, mas tipo uma jurisprudência que determina que você tenha que armazenar o equipamento do cliente por 6 meses. Porém, isso tudo tem que estar muito bem claro, muito bem documentado e combinado com o seu cliente. Então, pensando nisso, né, o que nós fizemos aqui dentro da nossa assistência? A gente estabeleceu uma regra que, se o cliente não buscar dentro de 30 dias o equipamento, a partir do momento que ele é avisado, com reparo ou sem reparo, ele vai pagar uma taxa de armazenamento. Isso mesmo, ele vai pagar uma taxa de armazenamento e o valor você define. R$30, R$50, R$100. E dentro daquele prazo, se ele não buscou, você começa a cobrar a taxa. Só que você estabelece um limite também de tempo. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Pela lei, não existe um prazo que você tenha que segurar um prazo mínimo. Mas se você acordou com o cliente, você pode estabelecer 30 dias. E desde que ele tenha ciência, ele vai vir pegar o equipamento dele. Por quê? Senão fica aquele negócio do cara ficar à vontade e vir pegar a máquina quanto quer. E outra, se você não devolver, depois ele por cargas d'água lá, ele resolve entrar na justiça, você criou um problema para você, porque ele vai falar que você sumiu com a máquina dele, ele vai falar que você não teve cuidado, e você tem que ficar lá com a máquina dele armazenada 1 ano de molho lá, simplesmente esperando a boa vontade dele quando ele quiser vir pegar. Então, esse é um cuidado, né, que eu dou para vocês aí, é uma dica muito valiosa. Estabeleça prazos para o seu cliente retirar o equipamento dele de dentro da sua assistência técnica, sobre a pena de uma multa caso ele não faça a retirada dentro dos prazos combinados. Mas para que isso funcione bem, você tem que ter coerência, tá? Deixar bem claro, você tem que ter coerência com os seus prazos também, tá cumprindo sempre os seus prazos com o seu cliente. Vamos lá para a quinta e última dica que eu vou te dar hoje, que é com relação a feedback. Bom, essa é uma dúvida que talvez você possa achar que ela não é relevante. Por quê? Você vai falar assim, feedback eu vou dar à medida que eu for tendo andamento aqui do serviço do cliente. Não é bem assim. Por quê? Tem clientes que são mais exigentes, então eles vão te exigir um nível de feedback maior. Às vezes a pessoa te manda mensagem todo dia. E aí, fulano, tudo bom? Como é que tá aí o meu notebook? Tem novidade? Como é que tá meu serviço? Como é que tá o andamento? O que tá acontecendo? Tem aquele cliente que às vezes você vai dar o feedback e ele fala, cara, não precisa me mandar mensagem, me manda quando estiver pronto. Ou às vezes o status da máquina dele está nas mesmas condições, você não consegue dar aquele feedback como ele gostaria, aquele feedback mais técnico. Então aí você vai começando a ter alguns desafios dentro do feedback. E o que eu estou trazendo isso para você que é importante a gente salientar esse ponto, que eu não posso considerar ele menos importante que os outros. O que acontece? O nível de feedback vai muito de acordo com o cliente, obviamente, mas entende a proporcionalidade quando você entra para um volume de assistência técnica, você tem uma demanda maior de serviço. Mas responder o cliente é rápido, eu só vou ali, vou dar aquela resposta rápida para ele, pronto, acabou. Não é bem assim que funciona. Você tem lá, você recebe na sua assistência 5, 6 equipamentos por dia, beleza. Talvez você não vai conseguir resolver 5, 6 no mesmo dia. Às vezes você vai ficar com 2, 3 dias o equipamento. Só que pensa comigo, desses 5 equipamentos que você recebe por dia, vamos fazer uma continha básica. Eu recebo 5 equipamentos por dia. Se eu pego ali, eu consigo executar uma demanda de mais ou menos 2 equipamentos, eu consigo liberar. Eu fico com 3, mas eu tenho que dar de 25 feedbacks por semana. Então vamos supor que durante a semana eu precisei ficar com a máquina lá testando. 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vou colocar a média aí alta, né? Que eu tô ficando com o equipamento do cliente pelo menos uma semana para mim poder fazer os testes, para mim poder fazer essa avaliação mais detalhada. Então você já vai ter 25 máquinas na sua mão. E vamos supor que você vai dar o feedback, você liberou 2 aí por dia aí, então eu liberei 10, eu tenho 15. Mas imagina isso vindo com o passar do tempo. Aí vem sábado, domingo,
aí vem acumulando, vai acumulando, vai acumulando, você tem que chegar um ponto que você recebendo a média de 5 máquinas por dia, você vai ter máquina que vai demorar mais tempo, menos tempo, mas eu vou ficar com uma média de 15, 20 feedbacks para dar por dia. Olha o tempo que você tem que parar para responder. Às vezes o cliente tira ali e você responde uma coisa, o cliente quer tirar uma dúvida, ou ele não entendeu, ou ele te manda um vídeo, ou manda uma foto, aí você tem que dar uma explicação maior para a máquina. Aí o que começou com 2 minutinhos, 5 minutinhos, virou 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas do seu dia. E aquela rotina de feedback vai te tomando um tempo maior do que você imaginava. Então, por isso, a importância dentro do feedback, dentro da assistência, você cadenciar. Então, viram que é uma perspectiva geral dentro dessas 5 dicas que eu dei, que são muito importantes? Então, para quem tem assistência, principalmente para quem tem assistência ou para quem quer começar a mexer com notebook, quer começar a prestar serviço, tem que ter isso em mente. Primeira delas, vamos recapitular. Primeira delas é com relação ao prazo. Segunda delas é você estabelecer aí normas com relação à questão dos testes. Eu vou testar a máquina, vou avaliar para você não ter problema, surpresa com o mau funcionamento do equipamento do seu cliente. Terceira, delimitar um prazo para o seu cliente retirar. Então, muito importante, delimita o prazo para ele. A terceira, aliás, a terceira a gente falou sobre o cliente recusar o serviço. Então, se ele recusa o serviço, ele tem que te avisar para você montar. A quarta, a gente delimitou o prazo dele buscar. E na quinta dica foi sobre feedback, sobre quando eu tenho que dar as notificações para ele. Então, salva essas 5 dicas aí que são muito importantes, que você vai implementar na sua assistência ou no seu trabalho particular e vai te ajudar demais. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal para ajudar, fortalece aqui o nosso trabalho, porque o YouTube entende a relevância, entrega para mais pessoas esse conteúdo. Também conta aqui para mim se você já passou por algum desafio semelhante nesse estilo que eu comentei aqui dessas dicas e fala se você usa ou implementa elas no seu dia a dia, na sua assistência ou até mesmo com os seus clientes. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, porque é muito importante sua ajuda aí no nosso canal. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto, até depois do fim e até o próximo vídeo.